Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CELE, Centro Espírita Luz da Esperança, de São Francisco de Assis. O meu nome é Guilherme, faço parte do corpo de palestrantes da casa e hoje venho com um tema para a nossa palestra, a responsabilidade dos cristãos. E este tema está linkado com o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E para a gente começar a falar sobre este capítulo e sobre este tema, seria interessante a gente ir lá para o último, creio que é o último item do capítulo, o item 16, cujo o nome do item é Reconhece-se o cristão pelas obras. Então está muito ligado com a responsabilidade dos cristãos. O item começa com uma passagem de Cristo falando: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, no início desse item, basicamente é uma divagação sobre essa passagem de Cristo, em que nos é dito que é muito mais importante o que nós fazemos do que o que nós dizemos. Muitas vezes a gente se orgulha de, eu sei ler o Evangelho de trás para frente, eu já li ele várias vezes, eu sei de cor e salteado, eu vou dia sim, dia não no centro espírita, ouço as palestras, só que eu saio do centro espírita chutando cachorro, brigando com a minha família, eu chego no semáforo e eu xingo o cara do lado porque ele me cortou, enfim, faço uma série de coisas. Vi alguém que deixou o dinheiro cair, peguei o dinheiro para mim e não fui lá entregar para a pessoa. Então, basicamente, essa passagem que Jesus está querendo nos dizer é que os cristãos eles são vistos não pelo que eles falam, e sim como a maneira como eles agem. E se a gente for parar para analisar tudo que Cristo fez e falou, está descrito nos livros, tudo condiz. Ele não era uma pessoa que falava uma coisa e fazia outra. Ele fazia exatamente aquilo que ele falava. E ele falava exatamente tudo aquilo conforme o modo como ele agia. E também neste item é feita uma analogia do cristianismo com uma árvore. Ou seja, o cristianismo seria uma árvore divina que contempla todas as virtudes de Deus plantada, e ela seria tão grande que ela poderia cobrir quase todo o planeta. Mas o que acontece é que as pessoas, que seriam os jardineiros dessa árvore, vão lá nessa árvore e começam a podar e cortar os galhos fora. Ah, esse galho aqui não me interessa. Ah, esse galho aqui cortei sem querer. Esse galho aqui não faz sentido, vou cortar. E foram moldando ela conforme a vontade deles, conforme eles achavam que ia ficar mais bonito ou que ia ficar mais útil. E assim foram criadas as diferentes religiões que derivam do cristianismo. Mas o cristianismo, de fato, é aquela árvore original, antes de ser podada por nós, pessoas, seres humanos encarnados, com nossos defeitos, as nossas fraquezas. Então, o item, ele busca nos fazer refletir que ser cristão e o cristianismo não tem nada a ver com religião, e sim como uma forma de vida, uma forma de como se portar, quais valores a gente deve seguir. Então a gente tem que sempre buscar voltar lá naquela árvore da vida e ver quais são os valores que aquela árvore da vida nos prega. O que nós deveríamos fazer para estarmos conforme aquela árvore. Que nem eles falam aqui, a analogia comendo dos seus frutos, para a gente se sustentar, né? Também ele fala que de tanto nós podarmos a árvore, ela deixou de alcançar a maior parte das pessoas. As pessoas, o viajante coitado, cansado, dolorido, busca a sombra na árvore e não encontra porque todas as folhas foram arrancadas, os galhos foram podados. Então isso basicamente é uma analogia a tudo aqueles valores que vieram lá atrás quando Jesus nos trouxe os seus ensinamentos,
quanto daquele conhecimento se perdeu ou foi deturpado para o que a gente tem hoje. Então, em vez dele atingir toda a humanidade, ele está atingindo poucas pessoas, as pessoas que se instruem, as pessoas que vão atrás, as pessoas que tentam compreender melhor os ensinamentos de Jesus, as pessoas que, por exemplo, vêm a uma palestra espírita, vão no centro espírita, as pessoas que estudam o evangelho, fazem o evangelho no lar. Mas aquelas pessoas que não sabem nem da existência disso, elas não estão sendo tocadas pela árvore do cristianismo, a árvore da vida. E esse item nos leva a refletir qual é o nosso papel, nós, cristãos e espíritas, dentro disso. Nós não podemos ser o mau jardineiro que vai lá e poda a árvore. Muito pelo contrário, nós temos que resgatar aquela árvore original. Nós temos que ajudar as pessoas que estão na nossa volta procurando por uma sombra, um abrigo, uma forma de se saciarem a sua sede, a sua fome. Mais para frente ele fala que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? O que ele está querendo dizer? Que a árvore foi colocada aí para todos acessarem. Mas depois que ela foi deturpada, que ela foi podada, muitos poucos são aqueles que se dão conta como é que era a árvore original e tentam seguir aquelas virtudes e aqueles valores que nosso mestre trouxe para nós. Então, nosso papel e a nossa responsabilidade como cristãos é sempre nos darmos conta de como estamos agindo. Como eu falei, se Jesus encarnasse no meu corpo, usando o meu corpo neste momento, passando por uma situação que eu estou passando, como ele se portaria? Essa tem que ser a nossa bússola. Fazer essa reflexão. Jesus faria isso ou faria aquilo, se estivesse no meu lugar? E aí a gente fazer, por mais complexo, por mais difícil, por mais estressante, por mais trabalhoso que seja, nós temos sempre que buscar, como cristãos, darmos o nosso melhor e seguirmos o modelo do nosso mestre. Daí que vem cristão, aqueles que seguem o modelo de Cristo. Com isso, nós vamos estar trazendo, revivendo essa árvore original de volta. Nós vamos estar dividindo esse conhecimento com mais pessoas. Também tem uma parte que ele fala aqui no item, que existem aquelas pessoas que se aproveitaram da árvore e colheram todos os frutos que a árvore tinha e acumularam nos seus quintais ou nos seus porões para não dividir com ninguém. Aqui também é feita uma analogia àquelas religiões que agregam conhecimento, guardam conhecimento em grandes repositórios ou bibliotecas e não dividem com o grande público, né? Guardam para eles, só eles são os detentores daquele conhecimento. Enquanto que não, o cristianismo originário, né? O cristianismo que Cristo trouxe para nós, ele não foi filtrado do tipo, não vou explicar, não vou pregar para essas pessoas, elas não são dignas, vou pregar só para essas. Vou pregar só para os hebreus, não vou pregar para os fariseus, ou para os romanos, ou para os egípcios, não. Só para esses, pois eu estou beneficiando eles. Não, Jesus ele era generalista, ele queria que todos seguissem aquilo, mas todos seguissem por terem compreendido, não porque ele estava mandando. Essa é a grande diferença. Já naquela época, Jesus já sabia que todas as pessoas têm o seu tempo. Umas mais cedo, umas mais tarde, mas todas elas em algum momento vão se dar conta e acabarão se tornando cristãos, acabarão seguindo os ensinamentos e os valores que Jesus trouxe. Na verdade, Jesus foi um intermediário, né? Ele trouxe lá do Pai, né? Lá do nosso Deus, né? E conseguiu traduzir aquilo para uma linguagem que as pessoas da época pudessem entender e que não entenderam, uma grande maioria, né? Nem nós, hoje em dia, entendemos muito das coisas que Jesus nos traz, né? A gente tem que estar sempre estudando e se instruindo. Mas, basicamente, essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Não basta irmos no centro espírita, assistirmos todas as palestras, sabermos de cor e salteado
qual é o título do capítulo tal do Evangelho, qual é a pergunta, não sei qual do Livro dos Espíritos. Isso não nos adianta de nada se no fundo nós saímos do centro espírita e ignoramos a pessoa que está ali fora pedindo uma comida, alguma coisa, um cobertor para se tapar. Não adianta de nada a gente saber todas essas coisas e a gente negar ajuda para as pessoas que estão na nossa volta, negar o nosso tempo para as pessoas que estão precisando de um ombro amigo, de um conselho. Isso não é o que Cristo faria. Então, como eu gosto sempre de fazer no final das minhas palestras, eu faço um convite a todos nós, que nós sempre estejamos atentos às nossas ações, sempre fazendo essa reflexão, o que Cristo faria se estivesse no meu lugar, né? É uma coisa bem legal que eu gosto de fazer. E estou fazendo isso, estou mudando o meu comportamento, porque eu compreendi o que realmente Cristo quis dizer, ou eu simplesmente estou seguindo aquilo porque alguém disse que Cristo falou aquilo. Isso é bem importante para a gente não acabar fazendo aquela crença cega, né? Que é diferente da fé. A fé, a gente faz aquilo porque a gente sabe que está certo, a gente compreendeu que aquilo está certo. E a fé cega é: estou fazendo porque A ou B me disseram que Deus disse isso. Então é um exercício muito forte para fazermos. E meu convite é que façamos essa reflexão todos os dias. Se estamos desempenhando tudo aquilo que Cristo trouxe na sua árvore, né, na árvore do cristianismo. Então, gostaria de agradecer pela paciência de todos, por todos estarem aqui dispostos a ouvir, a se instruir um pouquinho, que tenhamos uma semana cheia de luz, cheia de paz, e que busquemos sempre nos instruirmos e agirmos conforme o nosso Mestre. Que fiquemos com Deus, na santa paz, e que assim seja.